Olá, pessoal! Iniciando agora o capítulo 11, tá? Nós vamos falar um pouquinho a respeito do texto expositivo, mas do livro didático, né? Ou seja, para um fim determinado que são para estudantes, certo? São informações de livros didáticos, seja ele de português, inglês, história, geografia, enfim, as mais diversas disciplinas que nós temos aí, né? E aqui também nós vamos falar um pouquinho a respeito da floresta, do verde, de sementes, enfim. Então, por isso o tema Nosso Verde está em perigo. As florestas e as matas têm um papel essencial para a manutenção da vida no nosso planeta. No entanto, ao longo do tempo, os seres humanos vêm destruindo esses recursos. Será que ainda podemos reverter todo o dano causado ao meio ambiente, né, até hoje? Será? Vamos pensar. Na aula online, a gente debate um pouquinho a respeito disso, né? Além dessa questão, temos aqui mais 3. O que a imagem desta página retrata? Que importância tem esse gesto, né? B. Qual é a importância das árvores, das matas e das florestas para a vida do planeta? Né? Isso aqui a gente nem precisa fazer muito esforço para pensar, para responder, quer dizer. C. Em sua opinião, que atitudes podemos tomar no dia a dia para colocar com a manutenção do meio ambiente? Então, nós pensaremos a respeito dessas questões, né? E em aula online daremos um encaminhamento a elas. Tá? Então, aqui ele vem mostrando, né, o texto expositivo de um livro didático de geografia, destinado ao 7º ano do ensino fundamental. As atividades econômicas e as ameaças ambientais da floresta amazônica. Né? Ele vai fazer um apanhado geral de como são essas atividades, por que elas ameaçam a Amazônia, enfim, o arco do desmatamento, né? Então, aqui a gente já pode ter uma ideia sobre o que ele vai falar, né? Esse arco do desmatamento, o que ele significa dentro, né, das regiões mais afetadas aqui no Brasil. Enquanto a isso, né? Que tipo de informações você imagina que esteja abordado nesse texto? Né? Provavelmente ele fica bem esclarecido ao ler, mas só de olhar as imagens, né? Os subtítulos, os eixos rodoviários e a exploração na forma de espinha de peixe, né? Formatos de gráficos, enfim, eles já vão nos instruindo a respeito dessas questões ambientais, né? Então, após a leitura dedicada àquele texto lá das páginas anteriores, vocês conseguirão responder, tá? A página 44, 45, 46. Tá? Então, olha, para fechar, o texto expositivo do livro didático, ele é um gênero que circula no âmbito escolar, né? Pois a finalidade dele é instruir o aluno sobre o conteúdo do currículo de ensino. Por isso, a sua linguagem tem que ser clara, objetiva, impessoal, né? Aquela que não tem o ponto de vista, e formal, bem formal, né? Todo o conteúdo de livro didático é formal. Costuma ser organizados em tópicos, pode apresentar recursos e ferramentas que distribuem de alguma forma para o aprendizado do conteúdo, como, por exemplo, mapa, gráfico, foto, esquema, certo? Tudo que for possível adentrar para este tema é feito para que haja o completo entendimento do assunto pelo aluno. Tá? Então, depois dessas páginas, vocês terão condições de respondê-las, ok? Analisando novamente o texto, tá? E, juntamente com essa videoaula sobre o texto expositivo do livro didático, a Pro também já vai estar introduzindo a conjunção coordenativa,
que não é tão complicada. A gente já escutou sobre isso, tá? Porque a conjunção, ela tem uma função muito importante, que é juntar os parágrafos, juntar as ideias, enfim, ela tem essa função sintática, tá? E, além disso, ela também nos ajuda, ó, vejam que tem bastante exercícios até a página 48, certo? E além dessa função sintática de ligar, né, uma oração, um pensamento, elas têm uma função muito importante na escrita do texto, que é a conexão, certo? Por isso também as conjunções são chamadas de conectivos. Nestes casos, quando ligam termos de uma mesma função sintática em uma oração, elas recebem um nome específico, né, de conjunção coordenativa. As conjunções coordenativas também podem ligar orações, estabelecendo um sentido entre elas, né? Então, ela sempre tem uma ligação de contexto aí no texto ou mesmo num discurso, ok? Então, aqui ele tem um exemplo. Parabenizam o governo do Pará e se enchem de orgulho. Então, nós temos duas orações que estão ligadas por uma conjunção, certo? Neste caso, uma conjunção aditiva, porque ela dá a ideia de soma, de adição de ideias, né? Além da letra E, ela tem também o nem, o não só, mas também, não só, como também, tá? Juntos, né? Numa mesma oração, ok? Então, todas essas que eu dei o exemplo e a letra E, essas são as principais, são conjunções coordenativa aditiva, tá? E o exemplo que ele traz para nós, ó. Eu não gosto não só de salada, como também de legumes, tá? Então, esse é o exemplo que a gente tem sobre a conjunção aditiva, tá? No caso, uma locução, porque vejam só, não só e como também é formado por duas palavrinhas, portanto, uma locução conjuntiva. Depois nós temos a adversativa, que dá uma oposição nas ideias, um contraste. São as principais, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante. O exemplo, Juliana voltou cansada, no entanto, curtiu muito a viagem. Além dessas duas, nós temos a alternativa, que já dá claramente a ideia de alternância, de escolha, de possibilidades. Ou, quer, seja, ora, já, nem, tá? E o exemplo que ele traz no jogo de ontem, ora jogava de zagueiro, ora jogava de lateral. Tá? Então, ora. Conclusiva, da ideia de conclusão, as principais, logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso e assim. E o exemplo, Mateus viajou a noite inteira, portanto, está cansado. Conclusiva, né? Da ideia de conclusão. Pois viajou a noite toda, obviamente, ele está cansado. E a explicativa, que dá uma ideia de justificativa, de uma explicação, tá? Então, nós temos que analisar a conclusiva e a explicativa com bastante ponderância, porque elas às vezes se confundem um pouquinho. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no contexto, tá? Então, as principais conjunções explicativas são que, porque, o pois também e porquanto. O exemplo, fale baixo, porque estamos estudando, tá? Então, agora, ó, os dois adendos aqui sobre o pois, né? Porque ele tá tanto na conclusão, na conclusiva, quanto na explicativa. Vamos ver a diferença, tá? A conjunção coordenativa pois também apresenta mais de uma relação de sentido.
pois ela, ora, pode ser explicativa, ora, pode ser conclusiva. Vejamos os casos. Quando vem antes do verbo ou de uma locução verbal, a conjunção coordenativa pois tem o sentido de explicação, portanto, explicativa, tá? Veja só, espere aqui, pois eu já volto, o verbo, ó, está bem lá no final. Então, quando ele vem antes do verbo, ele vai ser uma conjunção coordenativa explicativa, tá bom? Agora, quando ele aparece entre vírgulas, depois do verbo ou entre uma locução verbal, a conjunção coordenativa pois, ela vai ter um sentido de conclusão. Portanto, conjunção coordenativa conclusiva, tá bom? Ó, está doente, não poderei, pois, ir, tá? Então, ele tem aqui, ó, uma locução prepositiva no meio, ou melhor, desculpa, gente, ele tem uma locução verbal, né, no meio, né, de uma conjunção coordenativa conclusiva, tá? Porque ela está no meio, ó, de uma locução. Mas se ela vier também, ó, gente, depois do verbo, ela também é conclusiva, tá? Então, podemos pensar, o pois depois do verbo é conclusiva, antes do verbo é explicativa, tá? Para a gente saber a diferença entre um pois e o outro, ok? Então, fechou, página 49, tá? E nós faremos as atividades até aqui a 49, tá bom? Então, a respeito da conjunção coordenativa, você faz da 47 a 49, tá? Para fazermos uma comparação de resultados, né, dos exercícios, ok? E quanto à do texto expositivo, você tem até a questão 12 também, que pode ser feita após a análise do texto, né, que nós trazemos aqui no início do capítulo 11, a respeito das atividades econômicas que ameaçam a floresta amazônica, ok? E aí nós nos encontraremos na segunda aula, né, para que façamos a correção, ok? Então, até lá e obrigada.